Suas lindas do meu coração. Meu Deus. Só vocês, né? Só vocês, assim, pra deixar o meu dia ainda mais lindo. Já tomou tua água hoje? Meninas, eu separei umas fotos. De manhã sempre dá tosse, né? Separei umas fotos e para esse momento. E eu tenho certeza que vai ser um encontro hoje que é um divisor de águas na nossa vida. Porque eu quero te convidar para você pensar em qual área será o teu último dia no deserto. E se a gente for parar, a nossa vida ela tem altos e baixos, ok? Mas às vezes a gente está passando por desertos. Tem áreas que está tudo muito ok. Mas tem áreas que nós estamos em deserto. E nesse dia em específico, que foi uma foto até que eu separei para trazer para vocês, foi o nosso último dia no deserto. Se você vê bem lá no cantinho, tá eu e o Geiso, eu de camisa preta e o Geiso de camisa clara. Cantinho direito ali, ó. Bem na frente. Esse foi o nosso último dia de deserto. Foi um tempo de muita cura na nossa vida. Já casada, né? Mas eu quero te convidar para você, durante a minha história, você pensar qual é o deserto que você precisa decretar que é o último dia. Amém? Vamos fazer a nossa entrega? Porque eu tenho meia hora para falar de quase 40 anos de vida. Amém? Inspira. Segura. E solta. Inspira. Segura. E solta. Inspira. Segura. E solta. Pai, a Ti nós rendemos graças no dia de hoje, porque és bom e sempre nos ouve. Somos gratas pela oportunidade de aqui estar e de entendermos que hoje é o dia de nós decretarmos o último dia de deserto. Eu não sei qual é a área de deserto que essas mulheres estão, mas eu sei que hoje, diante do que elas ouvirem aqui, elas entenderão qual é o próximo passo que elas precisam dar. Deus, eu sei que diante de tantas coisas que nós já passamos aqui, eu sei que hoje é um dia que muda a história daquelas que entenderem o propósito. Guarda a mente, o coração, abre os 5 sentidos e toca na alma. Talvez naquilo que está doendo lá dentro e ela não percebe, porque só está no inconsciente, mas traz a luz. Traz a luz para que elas possam entender o que precisa ser mudado, qual a decisão que elas precisam tomar. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém? Vamos lá. Sou a Cibele, hoje com 39 anos, há poucos meses de completar 40. Meu aniversário é em fevereiro, no dia 12. E meninas, eu gosto muito do versículo que está em Provérbios 23:7, porque como acredita no seu coração, assim é. E é esse o versículo que eu deixo para você meditar sobre ele. E principalmente nos momentos que você estiver ansiosa, você lembra que o teu coração está direcionando para esse lugar. Então é a minha chave de volta, Provérbios 23:7. Quem me conhece muito bem, esse é um presente que eu ganhei da minha cunhada Fran, é o versículo que está aqui. E durante muito tempo, eu não entendia o poder de um versículo. Hoje, eles são base da minha vida. São eles que governam os meus dias, são os versículos. Então, eu sempre tenho alguns listados assim, porque realmente faz toda a diferença. Mas vamos lá. Infância da Cibele. Eu lembro de ser uma criança muito feliz, de brincar na rua, de brincar de barro. E naquela época, na minha infância, eu nasci em Joinville, no bairro Jardim Iririú. E naquela época não tinha muro nas casas, não tinha asfalto, era barro.
E como era divertido ficar até tarde brincando com as crianças. Eu lembro, tenho muita lembrança boa disso. Eu tenho uma irmã mais velha que eu, 2 anos mais ou menos de diferença, não chega a dar 2 anos, e uma irmã mais nova com a diferença de 6 anos. E aí, para você que tem irmãos, você vai entender o que eu estou falando. Como faz a diferença a gente recordar a infância e identificar coisas que hoje às vezes ainda dói. Presta atenção. Essas diferenças que às vezes eu já trouxe em live. Poxa, por que a Mana pode fazer isso e eu não posso? Por que ela pode limpar um banheiro porque ela limpa melhor e eu não posso? Sabe? Isso a gente vai carregando ao longo da vida e impede de a gente desfrutar. Porque são as nossas crenças. A gente cresce com crença de incapacidade, tá? Ao meio do meu testemunho, eu também já vou falando das minhas crenças para tu ir identificando se tem algo parecido em ti, tá bom? Então, até os meus 5 anos, na minha linha do tempo, até os meus 5 anos, eu tive uma infância muito boa, muito boa. Os meus pais, eu tive a oportunidade de nascer num lar cristão, né? Um lar cristão, então com valores, princípios, né? Sim, fui uma criança que fui educada debaixo da disciplina da vara, do chinelo, da cinta. Hoje eu entendo que era o recurso melhor que os meus pais tinham naquele momento, o entendimento que eles tinham, né? Então hoje eu não os julgo mais, mas durante muito tempo foi a minha revolta, tá? Foi a minha revolta. E aí, meninas, o que é mais importante a gente entender já nessa fase de infância? Para você que tem filhos, tá? Para você que tem filhos, nós reproduzimos tudo o que a gente recebeu. Tudo. E inconscientemente a gente já está jogando aquele lixo, porque é lixo, né? Que fica, o sentimento que fica é lixo. Eu não estou falando do que nos deram, eu estou falando de como a gente se sentiu diante da situação, tá? Aquele sentimento ruim a gente acaba transferindo para os nossos filhos. Até que nós paremos e vamos analisar. Pera, isso aqui não faz sentido, eu vou ressignificar. Eu vou ser uma mãe diferente, não porque eu vou dar mais brinquedo, porque eu vou treinar os meus filhos a serem diferentes. É essa a mentalidade. Eu vou proporcionar para essa criança um desenvolvimento saudável, trazendo a consciência. A consciência, meninas, é a consciência. Porque bater, me perdoa, não resolve. De verdade, não resolve. Ah, mas lá na infância minha mãe me batia e eu obedecia. Não, você tinha medo dela. Você tinha medo. E o que a gente tem que desenvolver nos nossos filhos, para quem tem, né, é o respeito. É o respeito. E o amor pela própria vida deles, tá? Eles têm que crescer entendendo que isso aqui é templo do Espírito Santo. Porque toda mulher que cresce apanhando na fase adulta vai entender que ela tem que apanhar. Vai entender que ela tem que apanhar. Toda mulher que na infância foi agredida de alguma forma, seja por palavra, seja por toque, ela entende que, opa, meu pai e minha mãe bateram, eles me amam, né? Então, quem me ama vai ter que passar a vida batendo em mim. E a gente acha que bater é só bater. Não, gente. Bater é com palavras. Porque tem palavras que doem mais do que se tu desse uma cintada, uma chinelada na pessoa, tá? Então, não é porque eu recebi aquilo lá atrás que eu vou reproduzir nos meus filhos. Então, a minha infância até os 5 foi impecável, mas teve essas disciplinas, né, como punições. E a palavra disciplina, por que é tão difícil ter disciplina na fase adulta? Porque disciplina é ruim. E a gente precisa ressignificar, inclusive, a palavra disciplina. Só que se você for lembrar, quando nós vamos à escola, a partir dos 6, 7 anos vamos à escola, a gente começa disciplina de português, disciplina de matemática, disciplina de geografia. O termo disciplina se remete no original da palavra a ensino, a aprendizado e não a punição. Mas a gente aprendeu lá atrás e eu também, então a minha história, o meu testemunho eu vou contar sempre te orientando aqui, tá bom? Deixa eu ver, colocar o comentário de vocês aqui, para eu ver se tá tudo ok, né? Então vamos lá. E a minha infância foi assim. Só que aos 6 anos tem um marco muito forte. Aos 6 anos de idade, na faixa dos 6 anos ali, eu fui abusada por uma pessoa que deveria me proteger. E quando eu falo uma pessoa que deveria me proteger, sim, foi uma pessoa da família, né? Foi muito triste. Foi muito triste porque foi bem no período que a minha irmã mais nova nasceu, então eu ocupava muito ela. Eu rejeitei muito a minha irmã mais nova por conta disso. Só que eu guardei isso dos meus pais e eu fui contar só lá com 26 para 27 anos, próximo já de eu me casar. E eu cresci com uma revolta tão grande,
Porque, veja, como era uma pessoa da família, os meus pais não sabiam, eles me deixavam nesse lugar. Eles me deixavam nessa casa, porque confiavam. Então, eu cresci com uma revolta imensa. Período de escola, ok, né? Fui uma criança que eu sempre gostei de estudar, mas quando chega ali, na minha adolescência, aos 14 anos, eu fui compartilhar algo com a minha mãe, de uma amiga que estudava comigo, e disse, eu disse pra minha mãe que eu tô namorando, e eu tô gostando de um menino, na verdade. Ela falou assim, eu tô gostando de um menino e tal. Minha mãe me abraçou, minha mãe me deu amor, minha mãe me isso. Eu fui fazer igual. E eu nunca tinha beijado um menino. Mas a minha mãe, naquele momento, ela me deu o melhor que ela tinha. Só que ali, na forma como ela reagiu à situação, eu nunca mais falei a verdade. Então, até os meus 14 anos, eu sempre falava a verdade. Era uma menina que... Mas Satanás sabe qual que é o projeto que Deus tem para a tua vida. E mulher, guarda isso na tábua do teu coração. Para quem já está na comunidade, que está fazendo a linha lá do tempo e trazendo os marcos, identifica em que fase você começou a mentir na tua vida. Porque todos nós mentimos. Fato. Mas é uma mentirinha besta, boba. Não... Todos nós mentimos. Todos nós. Todos nós. Tá? Então, você tem que identificar onde, em que momento essa mentira nasce. E eu orei muito a Deus e tal. E aí, então, eu fui lá na infância... E eu falei, opa, aqui o pai e a mãe me ensinaram a mentir. Eu tive um tempo de mesa depois para falar isso para meu pai. Pai, lembra quando aconteceu uma situação que vocês falaram, olha, se alguém perguntar, diz que não. Entendeu? Isso é mentira. Quer ver um exemplo simples? Eu estava na loja semana passada comprando fio e a mãe de um menino falou assim, não vamos comprar esse aí que está estragado. O menino queria comprar um livro. E a mãe, não, vamos levar esse aí está estragado, esse aí está estragado. Mentira. A criança devia ter por volta de uns 4, 5 aninhos. Você entende? Ela não fez por mal. Ela não fez por mal, mas ali vem uma mentira. Então eu quero te convidar, nesse momento do meu testemunho, para identificar onde vem a mentira na tua vida. E eu fui pesquisar. Porque tive uma aula e o professor falou assim, a criança começa a aprender a mentir por volta dos 2 anos de idade. Quando ele falou aquilo, eu falei, na hora, dei um pause na aula. Onde é que eu fui? Deus me mostra o lugar onde eu aprendi a mentir. E veio a cena certinho na minha cabeça. Aqui, Sibeli. Aqui, ó, nessa situação. Passando, então, para minha adolescência, quando eu começo a mentir... Lembra que eu aprendi lá muito pequenininha? Eu só usei o recurso que meu pai me deu lá na frente. Meu pai e minha mãe, né? Lá na frente. Então, dos 14, eu não queria mais saber de nada. Eu não queria mais saber a igreja. Eu me revoltei de um jeito que vocês não têm noção. Porque eu achei que aquilo que a minha amiguinha tinha contado ia se repetir comigo. Então, dos meus 14 anos, eu já trabalhava fora, porque eu comecei a trabalhar com 9 para vender pastel lá para gestante. E para ajudar, né, a gestante a comprar roupinha de bebê. E quando eu falo de trabalhar fora, é disso, de ter contato com pessoas e trocar tempo por dinheiro. E com 10 anos de idade, voltando um pouquinho, eu tive a oportunidade de ajudar na costura, fazendo caseado de roupa. Caseado, assim, de botão. A minha vizinha lá era costureira, ainda. E ela disse, vem cá que a tia vai te ensinar, né? E eu ganhava R$10 por semana, eu tinha 10 anos. E cuidava da filhinha dela, porque eu estudava de manhã, então podia ter aquele tempo de tarde. Foi bom, Sibeli, foi bom esse período. Só que veja, mães, a criança precisa ser criança, ela não tem que ter responsabilidade de adulto, tá? Guarda isso no teu coração. Meus pais também não fizeram por mal, porque era alguma coisa que eu queria. Então, o que eu devo fazer nesse momento, Sibeli? Traz para dentro da tua casa e começa a desenvolver algo que ela possa vender. Estimula ela a vender o empreendedorismo. Estimula ela a ver valor no trabalho dela. Porque senão depois a gente acaba se vendendo o nosso trabalho, que é o nosso tempo mais precioso, por preço de banana. Tá? Por nada. Vamos lá. Então, estou nos 14 anos ali, da revolta, saio da igreja, não quero mais nada. E amizades, enfim. E para quem é pai, essa fase de adolescente é muito difícil. É muito difícil. Porque a mente do adolescente, ele quer desbravar o mundo, não tem verdade melhor do que a dele. A verdade dele é soberana e ele já sabe tudo e ele já quer sair de casa para morar sozinho. Ele fantasia muita coisa. E é nesse momento, para você que é mãe de adolescente, que você precisa olhar e olhar para a tua adolescência também.
Que coisas eu fiz lá? E como que eu fui tratada lá? É para esse, sabe, entendimento que a gente vai seguindo aqui. Mas, aos 15 anos, toda menina sonha em ter uma festa de 15 anos. E a fala lá de casa era: se você cagar fora do pinico, não vai ter festa. Se você cagar fora do pinico, não vai ter festa. E eu caguei fora do pinico, então não teve festa. Entende o que eu quero dizer? E dos 15, 16, sempre trabalhei fora, trabalhei em loja, trabalhei como cabeleireira, fui fazer curso. Mas aos 18 anos, tiro minha carteira de motorista. Como aluna na escola, eu era excelente aluna, sempre muito prestativa, sempre gostei de estudar, sempre amei estudar, fazer trabalho, enfim. E eu já quero te convidar. Como era você nesse período? Do que tu gostava? Às vezes, menina, tem trauma lá no teu trajeto de escola. Sabe por que às vezes tem trauma? Porque às vezes tu foi fazer um trabalho de escola e alguém riu de ti. Aí tu se fechou lá na caverna. Às vezes a professora, o professor te chamou a atenção. Às vezes tu ia com uma roupa que não era a roupa da turma, tão novinha, tão bonitinha, e aquilo te levou para um lugar de crença de não merecimento. Então, presta atenção, tá? Nesses períodos. Ou seja, eu cresci com muitas crenças. Muitas, muitas, muitas. E com 18 anos, tiro a minha carteira de motorista e me acho a soberana, né? Nossa, quero desbravar o mundo. Já não ia mais à igreja, não queria saber de Deus de jeito nenhum. Por quê? Porque quando a gente está dentro de um ciclo, né, de religiosidade, que não pode cortar cabelo, não pode usar calça comprida, não pode ter bola para brincar, não pode isso, não pode aquilo, não pode nada. Estreita-se tanto o caminho que nem as pessoas que estão estreitando o caminho conseguem viver nele. E a gente cresce com raiva de Deus, como se Deus fosse culpado. E não, ei, mulher, olha para mim com amor agora. Eu já vivi isso. E eu posso te ajudar a sair desse buraco. Me chama no privado. Tu tem o meu contato ali aberto. Me chama, porque eu posso te ajudar. A gente cresce com uma raiva de Deus tão grande, um ódio tão grande do nosso coração, que a gente não quer ver Deus. Por conta de limitações. Mas vamos seguir aqui. Então, quando chega nessa fase de 18 anos ali, que eu tiro a minha carteira de motorista, eu já tinha saído de um trabalho que era no jardim de infância. Trabalhei 2 anos e pouco no jardim de infância, eu já tinha passado por essa fase. E em Joinville, naquela época, abri um canal de televisão de uma fundação cultural. E, coincidentemente, eu fui parar um dia para visitar, conhecer essa televisão. E o diretor dessa emissora estava lá e falou assim: tu é de Joinville? Eu falei: sim, sou. E ele me diz assim: olha, tem uma apresentadora infantil da cidade lá, matriz. Gente, eu vou resguardar nomes aqui para preservar as pessoas, tá? Então eu vou falar por cima as histórias. E se você... Tu pode me ajudar? Eu pago o teu dia de trabalho, porque nessa época eu era cabeleireira, eu ganhava por dia. Eu pago o teu dia de trabalho para te levar ela nas escolas por aqui. Eu falei: ah, claro, claro, imagina. Vai ser um prazer, vai ser muito legal. Meninas, na primeira agenda que essa moça veio para Joinville, ela agendou, meu Deus, faz tudo tão lindo. Ela agendou no bairro Aventureiro a agenda dela para gravar. Na escola, senador Carlos Gomes de Oliveira. Só que 2 anos antes eu tinha trabalhado no jardim de infância com muitas crianças no bairro Aventureiro. Muitas crianças. E eu era a tia Cibele. 2 anos depois, as crianças estavam tudo na primeira série. Quando eu vi aquelas crianças que eram tia Cibele, mas não fui eu que marquei a agenda, foi ela. E nessa hora a menina ficou com tanta raiva, porque ela não era conhecida em Joinville, mas a tia Cibele era. Gente, eu juro pra vocês assim, ó, que naquele dia eu ganhei o maior presente, que era o carinho daquelas crianças. Mas a apresentadora não gostou. Então ela voltou. Ela voltou para a cidade e disse assim para o dono da empresa: ela não quer mais. Ela não quer mais. Me vê outra pessoa para me levar nas escolas, ela não mais. E aí o diretor me manda uma mensagem assim: o que aconteceu em Joinville hoje? Eu falei: meu Deus, eu ganhei um presente. Essa moça veio para cá e ela agendou uma visita numa escola pertinho
né, que era pertinho da escolinha onde eu tinha ministrado aula lá para as crianças durante um tempo. Hoje eu falo ministrado, né, mas era tia de jardim. Dele, já entendi. Cibele, a partir de hoje, tu não atende mais ligação dessa moça e começa a preparar um programa infantil para você em Joinville. E aí eu me tornei a Belinha, apresentadora infantil, em Joinville. Foi assim, eu tô resumindo só a história, tá, gente, para dar tempo. Ou seja, a menina talvez ficou com ciúme, eu não sei o que ela ficou, o que deu lá, mas ela disse que comigo ela não queria mais ter contato. E eu apresentei esse programa de 2005 até 2011. Nesse período também, eu apresentei um programa chamado Batom com Pimenta. E nessa época eu estudava jornalismo já. Então, essa foi a minha fase de transição na televisão. Gostei muito, foi muito bom, foi uma experiência muito legal, principalmente porque nessa fase aqui, ó, do programa infantil, eu tive contato com muitas escolas de Joinville. Muitas escolas. Então, eu aproveitei uma oportunidade. Sibeli, mas tu queria ser apresentadora de televisão? Nunca passou pela minha cabeça. Até porque eu era tímida, reservada, nunca passou pela minha cabeça. Mas foi uma oportunidade. Só que eu lembro de uma palavra que eu recebi. E aí, nesse momento, essa palavra se cumpriu. Mulher, quais palavras tu recebeu na tua vida, sobre a tua vida, que ainda não se cumpriram? Que ainda não se cumpriram. Mas se tu entender que se essa palavra foi liberada, a única coisa que precisa de você é posicionamento. Deus, eu tô aqui. Se foi tu que falou, cumpra em mim o teu querer. Cumpra em mim. E aí eu vi que quando eu estava apresentando o programa infantil, aquilo estava se cumprindo. Mas não pensa que foi fácil essa fase, não. Foi muito difícil. Nessa fase eu andava a pé, do bairro Jardim Iriú até Getúlio Vargas. A pé. Não tinha vale transporte na época na emissora. Eu ganhava um salário bem pequenininho. E fazia faculdade de jornalismo. Lá em Itajaí. Paga ônibus, vai, estuda e tal. Me formei em 2014. E nesse meio tempo, meninas, é o tempo que eu saio da casa dos meus pais com 23 anos. Com 23 anos, meu pai falou algo que me doeu a alma, mas me doeu lá dentro da alma. E eu falei, eu não sou isso que o senhor está falando, mas a partir de hoje eu vou me tornar. E eu estava afastada. E como eu ganhava pouco, eu conheci um senhor, eu digo senhor porque ele já tinha a idade do meu pai. E ele disse assim, olha, eu posso te ajudar, tem um apartamento no centro da cidade, eu posso te alugar só pelo condomínio. O condomínio era R$286, eu não tinha dinheiro para pagar R$286. Daí eu falei assim, tu tem empregada doméstica? Daí ele disse, eu tô sem. Eu falei, eu posso ser empregada doméstica na tua casa? Porque daí tu me paga o salário da empregada e aí eu consigo pagar as coisas. Eu preciso comprar fogão, geladeira, tal. Eu tinha 23 anos. Tá bom, eu pago R$1.500 para empregada. Era 3 vezes o meu salário na época. Falei, meu Deus, R$1.500, tô feliz da vida. Só que essa pessoa morava em Piraberaba e eu tava no centro da cidade, né? Então, um bairro distante, assim. E naquela época eu tinha comprado uma bis. E aí, nesse período, esse homem falou assim, mas que hora que tu vai limpar minha casa? Ó, eu vou limpar de noite. Olha só, gente, é loucura. Eu vou limpar de noite, porque eu não estudo todos os dias na faculdade. Eu já eliminei algumas matérias, então eu vou limpar depois do meu trabalho, depois das 6. E aí, tem dias que eu tenho 2 horas de horário de almoço. Então, eu saio da TV, porque eu já apresentava o programa infantil. Eu saio da TV, eu vou em Piraberaba. A parte da louça, das coisas que tu deixar ali suja, tu pode deixar, eu limpo. E aí, depois à noite, eu volto e limpo o resto. Morava sozinho esse homem. Era separado. Tinha filhos, tudo. E eu tinha 23 e esse homem tinha uns 50 na época. E nessa de eu ir pra lá, eu acabei me envolvendo com esse homem. Me envolvendo de tendo um relacionamento com esse homem. E ele não me deixou eu ficar lá nesse apartamento. Ele disse, não, tu não vai ficar lá. Lá não é seguro e tu vai vir aqui, tu mora aqui. Então, nesse lugar, nessa casa em Piraberaba, eu morei por exatamente 3 anos. Dia 9 de novembro de 2012 eu entrei, dia 9 de dezembro de 2009 eu entrei e dia 9 de dezembro de 2012 eu saí. Exatos
3 anos. Para quem entende sobre números, né? 3 anos é o primeiro ciclo. Ei, mulher, qual o ciclo que tu tá vivendo de dor que tá fechando a casa dos 3 anos? É o teu último dia no deserto. Recado muito do céu para tua vida. Esse homem me ensinou muitas coisas, muitas coisas, muitas coisas, muitas, muitas, muitas. Hoje já é falecido. Eu sou muito grata pela vida dessa pessoa. Mas os meus pais nunca aceitaram. Nunca aceitaram o relacionamento, até porque ele era mais velho. E porque já tinha família. Eu lembro de um dia, eu estava com ele numa igreja, porque era campanha política, e eu estava muito angustiada. Muito, 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 muito. A minha alma doía. E a gente foi na igreja e o pastor falou assim: tem uma pessoa aqui que precisa muito vir à frente e se reconciliar com Deus. E eu era conhecedora da palavra de Deus. E eu falei, eu não vou, porque isso não é para mim. Inclusive, tinham várias pessoas da campanha política naquele culto. E aí ele fala assim, eu quero chamar as pessoas que estão aqui representando o vereador tal. Foi todo mundo para frente. E eu também, né? Porque naquela época eu já estava no jornalismo e eu fazia assessoria de imprensa, junto com a equipe. E o moço disse assim, o pastor lá: por que tu não me escuta mais? Eu estava te chamando aqui. Endireita as tuas veredas. Eu falei, não é possível. Esse homem não sabe nada da minha vida, né? Endireita as tuas veredas. Nossa, e ali eu já estava nos prantos, né? E aquele homem com quem eu convivia estava junto, do meu lado ali. Endireita as tuas veredas. Tu sabe o teu chamado. E aí eu só chorava. Quando a gente vai embora, esse homem fala pra mim, né? Que eu tava convivendo. Isso é fácil falar. Vai todo mundo lá pra frente, ele olha pra alguém lá e manda um negócio desse. E eu falei, Deus, só tem um propósito de eu estar passando na vida desse homem. Agora eu já tô entendendo. E já tava bem quase perto da decisão de eu sair dessa casa. E a gente foi numa outra igreja no mês seguinte, que foi na igreja de Piraberaba. E chegou, e eu subindo as escadas, eu falei assim, Deus, se foi tu que falou comigo, tu confirma a mesma coisa aqui. Sabe, mulher, aquelas promessas que tem na tua vida, lá de trás, Deus só tá esperando o teu sim e o teu eis-me aqui para se cumprir. De verdade. E era fim do culto, eu falei, Senhor, não é tu, não. Quando eu pensei, não é tu, aquele pastor que estava fazendo oração final disse, moça, tu aqui, vem aqui. Endireita as tuas veredas. Eu falei, obrigado, Senhor. E aí aquele homem com quem eu convivia disse, Deus existe mesmo. Me fala do teu Deus. E eu comecei a falar de Jesus para ele. E eu falei, olha, eu quero ter uma família, eu quero ter filhos. E tu não pode me proporcionar isso. E nesse momento, quando eu falo isso, eu lembrei de algo. Quando eu estava contando para ele, eu falei, deixa eu te falar uma coisa. Quando eu era pequena, eu falava assim, quando eu crescer eu não quero casar. Eu quero me juntar com um homem mais velho, com muito dinheiro, mas eu quero vestir um shorts bem curtinho e eu quero ir pro salão. E ele falou, sério? Eu disse, mas eu decido que eu não quero mais isso na minha vida. Isso eu falava. Esses dias a minha avó de 92 anos estava falando pro Jason, contando o que eu falava. Mulher, se tu tem criança na tua casa, retira do espiritual as coisas que ela fala que não faz sentido. Porque naquela época não tinha ninguém para me orientar. Ninguém chamou assim, Cibele, não fala isso. E esse homem tinha um salão de bailes em Joinville. Então tudo que eu falei lá na minha infância aconteceu. Tudo que eu falei na minha infância aconteceu. Cuida, mulher, com o que os teus filhos falam. Retira do espiritual, chama eles para perto. Planta Deus no coração deles. E aí eu lembro que foi muito forte isso que aconteceu, sabe? Foi, meu Deus. Eu falei, olha, eu vou embora daqui. Você vai viajar e eu vou embora. Eu vou deixar as minhas coisas que eu trouxe pra cá em cima da tua mesa ali. Tu olha, porque é isso que eu vou levar, beleza? E como ele era muito, muito rico, muito rico, ele disse assim, tu vai pra onde? Eu falei, você fica tranquilo, que eu sei pra onde eu vou. E assim eu fiz. Eu falei, pode arrumar uma outra empregada doméstica, porque
eu vim pra cá como empregada, depois eu acabei me envolvendo contigo, mas, tá? E eu vou deixar a chave dessa tua casa lá na portaria, porque era um condomínio. E assim foi. Mas eu me dava muito bem com os filhos desse homem, porque não fui eu que separei eles. E tanto que a primeira vez que eu entrei na casa dele, eu liguei pra ex-mulher e perguntei, por que é que vocês se separaram? Porque de onde eu venho, da minha cultura lá, a gente não separa. Por que é que se separaram? E ela me contou, a mulher ficou 1 hora comigo no telefone. Eu falei, tá bom. Ela disse, quem é você? Eu falei, olha, eu sou empregada doméstica que, nesse momento, tô morando aqui dentro da casa do teu ex-marido. Mas agora eu já entendi que depois que você se separou, passou mais 4. Agora eu já tô entendendo outras coisas. Ou seja, tu entende? Tá tudo bem. Nessa fase, meninas, que eu saio de lá, é exatamente a fase que eu começo... Ai, não tem uma foto aqui. É exatamente a fase que eu saio desse programa aqui, ó, que eu apresentava. Então, essa era eu. Lembra que eu falei que o meu cabelo é crespo? Então, se deixar, volta a ser assim. E eu larguei tudo. Larguei televisão, larguei tudo. Larguei tudo. Pedi a conta do trabalho e fui morar em Jaraguá do Sul. E eu conheci um moço. Eu falei, com esse eu vou casar. Com esse eu vou casar, vou mostrar pra minha mãe que eu posso. E aí eu queria fazer a minha mãe engolir goela abaixo tudo. Da raiva que eu carregava. Porque lá na infância, ela me deixou pra ser abusada. Sabe? Eu culpava a minha mãe do abuso. Eu culpava. Mas hoje eu sei que ela não tem culpa. Hoje eu já liberei perdão. Eu amo a minha mãe, eu amo meu pai. Eles me deram o melhor deles. E aí, meninas, eu conheci esse jovem. Eu vou poupar detalhes, porque é uma pessoa que foi muito conhecida aqui na cidade também por uma situação. Mas eu namorei com esse jovem e ele me pediu em noivado de surpresa no dia do aniversário da minha mãe. Eu aceitei. Eu falei, vou mudar de vida. Só que nesse trâmite todo, no dia que eu estava trabalhando, esse jovem estava perto, a mãe dele estava perto, entra um moço, um senhor, no estabelecimento onde a gente estava. E ela diz assim, a mãe desse moço, quem é responsável aqui é aquela lá, ó. Ele vai lá em cima, abre a mercadoria dele, mostra. E eu falei, eu já comprei essa mercadoria dele. Ele disse assim, eu não vim te vender. Eu vim dizer que Jesus tem saudade de te ouvir louvar. Meu, deu uma risada assim na cara dele. Louvar? Jesus, saudade de me ouvir louvar. Falei, querido, eu vou casar naquela igreja ali, ninguém louva, tá? Ninguém louva. Ele só fechou a maletinha dele e disse assim, ei, tenho tanta dó de ti, que tu vai ser arrancada desse lugar aqui. E as pessoas ali, a sogra e até então o moço, estavam ouvindo isso. Não deu uma semana, 2 talvez. Hoje eu sei que Deus foi muito maravilhoso. Eu me peguei num banheiro desse estabelecimento, chorando. E eu disse assim, Deus, se tu me ama de verdade, só me permita eu não envergonhar o teu nome. Porque eu queria mandar, enfim. Eu fui tão humilhada, mas tão humilhada, que imagina a pior coisa que passa na tua cabeça de vingança é isso. E aí acabou o noivado, acabou tudo, acabou o casamento, e eu não estava entendendo que Deus que queria me moer. Para onde eu pedi para voltar? Para casa dos meus pais. Pedi para voltar para casa dos meus pais, humilhada, né? E nessa fase que eu peço para voltar para casa dos meus pais, eu conheci um projeto chamado Doe Suas Férias para Cristo. Perdão. Esse projeto, gente, essa é a Bruna, uma amiga linda. Esse projeto foi o que mudou, né, a minha vida. Eu participei desse projeto e o coordenador do projeto, um dos coordenadores lá, era o Jason, meu marido. E quando acabou o projeto, era uma semana, você vai para uma cidade, fica lá, tem evangelismo, eu nem me sentia digna de estar naquele lugar. Mas no dia que eu o conheci, foi o dia que eles foram na igreja lá dos meus pais, no Jardim Iriú, e naquele dia eu fui na igreja também, eu falei, meu, que projeto legal. E eu estava acabada, moída, humilhada, enfim. Mas esse aqui foi o pós-evento, lá está o Jason. Lá está o Jason. E aqui é um pós-evento, sabe? Lá é um pós-evento. E ele me fala nesse dia assim, e aí? Debochando ainda, né? Teu noivo voltou? Eu falei, não, mas vai voltar. Tô orando.
orando. Ele disse assim, tá bom, posso ficar com o teu contato para o próximo evento? Eu falei, claro, vai ter um evento assim, assim. Eu falei, legal. E fui embora, com a Bruna, com aquela amiga. E aí, umas 4, 5 horas da manhã, recebo uma mensagem dele, diz assim, ó, ei, nem sempre o desejo do nosso coração é aquilo que a gente realmente quer. Eu falei, que abusado? Me mandando mensagem assim, onde já se viu? Se achando, né? Aí aquilo ficou, não respondi. No dia seguinte, isso aqui era um sábado à noite, no dia seguinte ele mandou a mensagem, eu não respondi. Daí depois ele mandou de novo. Eu falei, eu não entendi a sua mensagem. Daí ele explicou lá, tal. Falei, tá bom. E aí foi, a gente começou a conversar, tal. Resumindo a história, eu falei assim... Ele disse, tu é a resposta da minha oração. Eu falei, mas tu não é da minha. E eu preciso ser muito honesta contigo. Não, mas pode orar. Pode orar que tu é a resposta da minha oração. E foi muito difícil, porque eu tinha acabado de sair de um relacionamento. Humilhada até o último. Mas eu entendi que a humilhação era o que eu precisava passar para romper aquele vínculo. Ei, se você está sofrendo algum processo de dor, entenda que é o meio que Deus usou para fazer com que você rompa os laços, os vínculos. A estação nova precisa chegar e a gente tem que entender. Só que enquanto a gente não entende, a gente escolhe sofrer. Mais ou menos assim, entendeu? Namorei, noivei e casei em 3 meses. Por quê? Tudo pra Cibele é muito intenso. Tá lá. Nosso casamento. Eu era loira, crespona, né? Meu Deus do céu. Nosso casamento. Mas quem pensa que casa e é só mil maravilhas? Não. Eu com a minha cultura, o Geiso com a cultura dele, cada um leva põe pra dentro da casa e vai dar o quê? B.O. Vai dar B.O. Mulher, não pensa. Não pensa que o amor... Não pensa. Não. O amor é construído. A paixão é aquela coisa louca, que tu acha que tu é apaixonada. Quando Deus cria o homem e a mulher, Ele cria para um propósito. Mas até que a gente de verdade entenda esse propósito, a gente sofre. Porque a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. A gente quer mudar as coisas e fazer que elas deem certo se elas não foram feitas para aquilo. Não sei se me entende. Sabe? Eu preciso respeitar o que Deus estabeleceu. Então, numa casa, o sacerdócio é do marido, não é da mulher. Certo? Então, ei, mulher, se tu tem o hábito de tomar conta de tudo, de querer fazer tudo, de ser independente, porque eu era independente, eu trabalhava, eu conquistava as coisas, eu. E quando casa? A gente quer continuar no eu fazendo tudo. E vai dar ruim, vai dar ruim. Então, o marido, ele é o provedor. A mulher, ele é a auxiliadora. Não é que a mulher não vai ter voz dentro de casa. Não é sobre ter voz ou não ter voz. Mas é sobre entender o teu papel e o dele. Os casamentos terminam, a maior parte deles, por conta das finanças. Coisa tão simples que é organizar as finanças. Mas o segundo motivo é a comunicação. Então, nós casamos e tal. E logo veio já uma gravidez e eu não queria. E eu já surtei, eu já queria me matar. Porque... a ideação suicida veio em várias fases da minha vida, sabe? Veio me perseguindo, porque toda criança abusada, em algum momento, ela vai ter desejo de morte. Entende? Aí engravidei, não queria aquele filho, rejeitei. Mas rejeitei, falei que ia me jogar do apartamento, falei que ia me matar, deixei o marido meio louco. Entende o que eu quero dizer pra ti? E de verdade, causei aquilo ali. E dentro do hospital, dobrei de novo o joelho dentro do banheiro e falei, Deus... me perdoa, Deus me perdoa. Se tu tem um filho para me dar, tu me dá, mas isso aqui eu não quero, desse jeito eu não quero, dessa forma eu não casei para engravidar. Fui para terapia. E eu amo a vida daquela pessoa que me atendeu. Ela começou a falar comigo e ela disse assim, tu tem filhos? Não, e não quero. Ela olhou assim para mim, quer me contar alguma coisa assim que dói? Não. Mas ela começou a construir uma linha do tempo comigo. E lá, quando chegou nos 6 anos de idade, eu disse, eu não quero falar dessa fase. Então ela disse, tá bom, vou te respeitar. E do nada, eu soltei o que era. Ela disse, tá aqui, ó. Tá aqui o motivo por que tu não quer ter filhos. O corpo da mulher se fecha. Porque toda mulher que foi tocada, abusada, de alguma forma, ela não quer colocar uma outra criança no mundo para não passar pelo mesmo abuso.
Só que algumas mulheres sentem isso de forma mais leve, outras de uma forma muito intensa. E elas não querem colocar uma criança no mundo para sofrer. Tá entendendo o que eu tô te falando aqui? Porque é com muito amor. E eu não tô lambendo ferida aqui. Eu quero te falar para te curar. Se tem isso na tua vida, mulher, eu quero falar para te curar, tá? Agora, dá uma olhada na tua vida, porque às vezes tu nem lembra. Mas o que tu tá vivendo hoje vai denunciar se teve algum tipo de abuso. E tu pode me procurar depois, sim, no privado. Não tenha vergonha. Eu nunca mais vou dizer não pro ex-me aqui. Então pode me chamar. E tudo que tu falar é sigilo, porque eu tenho um juramento diante da psicologia. E vamos lá. E aí, quando ela falou aquilo, eu falei, meu Deus. Eu lembrei, eu vivi de novo. Eu vi de novo a cena, e não foi uma vez, foram várias vezes. E foi muito difícil, porque quando eu contei para os meus pais, foi pouco antes de eu casar, que eu consegui expor, jogar na mesa para eles. Foi muito difícil para eles também. Por que tu não contou antes? Eu falei, vocês iam matar aquela pessoa. Vocês iam matar a pessoa. Porque é do vínculo familiar. Isso é muito sério, muito sério, muito sério, muito sério. E fiz o período da terapia ali, e 1 ano depois, bem certinho, 1 ano depois, nasceu o Geizinho. Aqui ele já tá crescidinho, aqui eu tô fazendo um caminho de volta com ele, e pedindo perdão por algumas atitudes que eu tinha tido. Ele ia fazer 3 aninhos, 2,5 mais ou menos, quase 3. E depois ele falou assim, mamãe, posso fazer em você também? Eu falei, pode, filho, pode sim. E aqui foi um momento muito único, sabe? De eu realmente reconhecer as minhas falhas como mãe, reconhecer que eu podia ser uma mãe melhor, reconhecer que eu realmente podia, sabe? Que eu podia entrar num lugar de cura, que eu podia entrar num lugar de entendimento, sabe? Eu falei, eu não quero reproduzir mais o que eu vivi. É que eu estava no 2º, 3º ano da faculdade. E tudo que eu aprendi eu aplicava nele. Tudo que eu aprendi eu aplicava. E foi muito lindo esse dia. Mas o que eu quero dizer pra você, mulher, que as fases vêm. Pouco tempo antes disso, eu tinha pedido o divórcio pro Geiso. No ano de 2017. Por conta de um ato, uma atitude. Eu falei assim, eu quero que você não dê chocolate pro Geizinho. Antes dos 2 anos, mulher, entenda uma coisa. O corpo humano é composto de células, certo? Fungos e bactérias. É isso. Só que até os 2 anos de idade, o corpinho da criança não tem resistência à quebra do açúcar. Então, não faz o processo de quebra da molécula do açúcar. Começa a inflamar o corpo da criança. Então, vem as ites, as inflamações. Depois dos 2 anos que o corpo já está mais maturo, aí sim. E eu tinha esse entendimento, eu sonhei com isso, E foi me roubado. De uma forma que eles não tiveram culpa. Sabe? Uma brincadeira, nada a ver, nada isso. Eu fui tão julgada. Mas eu fui traída por pessoas que eu amava e que eu amo. Mas tu entende que é um desejo do coração de uma mãe? Ei, mulher, se você cuida do filho de alguém, só cuide com amor. E faça o que a mãe pediu. Porque se a mãe pediu e ela não tá com essa criança, é porque ela tá precisando fazer algo. E naquele momento eu trabalhava em 2 empregos. Foi uma fase de transição, uma fase que o Jason estava começando um negócio novo. E eu queria muito poder ajudar o meu marido. E tinha um filho no meio. Mas eu confiei em pessoas. E eu fui tão machucada, tão machucada. Hoje, graças a Deus, eu já estou curada em relação a isso. Mas por que eu choro? Eu choro porque se eu tivesse a escolha, eu queria ficar com meu filho. Mas eu tive que fazer uma escolha de trabalhar para ajudar. Você entende o que eu quero falar? Entende isso? Você já passou por isso também. Então libera perdão para as pessoas que naquele momento não entenderam a tua fala.
Porque essa dor que tu carrega te adoece. E me adoeceu durante muito tempo. E nesse dia eu pedi o divórcio, a gente já estava no curso Casados para Sempre. A gente estava, né? E teve uma briga muito grande, era a terceira aula. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. O curso Casados para Sempre veio como uma ferramenta de cura na nossa vida. E aí, eu pedi o divórcio. E no dia que eu pedi o divórcio, lembra daquele senhor que eu convivi com ele? Que eu fui empregada doméstica? Naquele dia do divórcio, 7 horas da manhã, eu indo trabalhar com o Geizinho, determinada a divorciar, ele me liga. Oi, linda. Eu só queria te dizer uma coisa. Se tu não quiser ficar casada, não precisa. Eu assumo teu filho. Eu registro teu filho. Nunca vai faltar nada para teu filho. Na hora eu pensei assim, Satanás, tu é tão sujo que tu não quer só destruir a minha casa, mas tu já traz a oferta junto. Sabe? Tu já traz de bandeja. Se tu quiser casar, a gente casa em outro país. Sibeli, tu pulou a fase da macumba, né? Sim, pulei, esqueci. Falei tanto já disso. Nesse período que eu tive esse relacionamento lá, né, dos 3 anos, eu visitei a macumba. Porque eu queria controlar, inclusive, esse homem. Depois eu confessei pra ele, pedi perdão. Tirei tudo do espiritual. Quando eu casei com o Geis, eu comecei a falar tudo que eu fiz. E a gente sempre foi retirando do mundo espiritual. Inclusive, se eu não abrir aqui é porque não tinha propósito, mas se mulher, você visitou macumba, cartomante, me procura que eu te ajudo no privado, tá? Pode ser? Não vou ficar dando ênfase nisso aqui, senão gera mais curiosidade em outras pessoas. E resumindo, o Casados para Sempre curou o nosso casamento. A gente foi chamado para ser líder em treinamento. E quando a gente é chamado para ser líder em treinamento, eu falei, Jason, assim, ó, pra mim nem tudo é demônio. Tem coisa que é hormônio, tem coisa que é trauma, tem coisa que é dor. Se for pra gente servir esse ministério aí, eu vou estudar psicologia. Pra servir, eu vou estudar. Pra mim ser voluntário, tu tem que dar o teu melhor. Mas a gente não tinha dinheiro. E eu lembro que eu orei e eu falei assim, Deus, fala comigo. Porque eu tenho o desejo de ajudar as pessoas. Mas eu não tenho dinheiro. O ano era 2018. E aí, no dia seguinte, a minha líder mandou uma mensagem dizendo assim, como se manter aceso em meio aos conflitos. Eu falei, essa aqui eu não quero. Não tô em conflito, eu tô em dúvida se eu estudo, se eu não estudo. O Geizinho é bebê, eu não tenho com quem deixar, eu não tenho dinheiro para estudar. Mas eu tenho desejo de servir esse Casados para Sempre. Mas com entendimento de quem é o ser humano, como a mente funciona. Porque eu já era formada em jornalismo. Então, falei, já tenho uma profissão. Esse aqui vai ser para servir. E aí, resumindo, nesse dia que ela manda live, eu falei, esse aqui eu não quero, fui ver outra. Apareceu assim, ó. Deus quer falar. Você quer ouvir? Se tu procurar no YouTube, tá lá. Luiz Hermínio. Assiste, inclusive, você que tá assistindo essa live, essa mensagem é poderosa. Falei, eu quero ouvir. E eu coloquei. Naquele dia eu tava indo com o Geiso pro trabalho, a gente tava junto, e ele tava ouvindo junto comigo. Quando chega em 40 minutos e 26 segundos, aquele pastor fala. O Geiso para o carro bem no semáforo, Rua Iririu com Rua Piratuba. O Geiso, quando para o carro, ele fala assim, o pastor fala assim, ei, quer estudar, estude, mas batiza tudo no Espírito. Quer fazer psicologia, faça. Mas batiza no Espírito. Falei, caramba, ele podia falar português, matemática, geografia, qualquer outra coisa, menos psicologia. Aí eu falei, o Geiso olhou pra mim e disse, vai lá ver quanto é pra estudar. Cheguei lá, a moça disse assim, olha, vai começar dia 8. Isso era uma semana antes. Tu já tem graduação? Falei, já. Qual área? Jornalismo. A gente consegue te dar bolsa de 50% e tu não precisa fazer vestibular. Tu pode começar dia 8. Os papéis estão tudo aqui, ó. Eu falei, R$600, eu acho que dá pra pagar. Eu acho que dá. Eu voltei pra casa tão feliz, tão feliz, tão feliz, tão feliz, tão feliz. E assim foi. Mas não pensa que foi fácil. Porque a faculdade, dos 5 anos da faculdade, foi tão desafiador. Eu era a única pessoa dentro da sala que levantava a mão diante de uma turma de quase 30 para defender valores e princípios de família. Valores e princípios de direitos de uma família que segue
princípios que Deus estabeleceu. Sabe o que eu quero dizer com isso? Foi muito difícil. E eu lembro de uma professora que eu amo demais, que ela me chamou e ela disse assim: eu te admiro tanto. Eu não posso te apoiar aqui dentro porque eu sou professora, mas continua assim. Não desiste. Essa semana ela me mandou uma mensagem, ela falou assim: eu tenho tanto orgulho de ti. Deus vai levantar pessoas para caminhar contigo, sabe? Pessoas que vai dizer para você assim: continua, 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 continua. E eu me formei. Tá aqui a minha formatura. Minha entrega de trabalho de conclusão de curso. A minha avózinha, a mãe da minha mãe, os meus pais, meu marido e meu filho. Sabe? Mas isso é só um resumo. Fiz a especialização, pós-graduação, mas a Cibele estava num cativeiro tão grande, porque a forma como eu fui desligada de uma das TVs que eu trabalhei, depois trabalhei para o Grupo Nativa, quando eu tenho muito orgulho, tenho muita honra, tenho muita gratidão pelo grupo da Irineu Imóveis ali, do seu Irineu. Meu Deus, foram pais. O seu Irineu me emprestou para a Câmara de Vereadores de Joinville por um período. Mudou o meu trabalho. Na época que a gente mais precisou foi quando eu trabalhei em 2 empregos. Quando você honra o local que você trabalha, as pessoas têm prazer de te ajudar. Sabe o que eu quero dizer com isso? Honra o lugar que tu trabalha. Honra. E quando eu falo de honrar, esteja presente no local que você trabalha. Hoje tem um ladrão que caminha com a gente, que é esse aqui, ó. Cuida com isso aqui no teu ambiente de trabalho, porque tu não vai ser demitida pela tua falta de capacidade, mas tu vai ser demitida porque tu fica nisso aqui, ó. Nisso aqui, no teu horário de trabalho. É igual tu tá roubando o teu patrão. Porque se ele te paga pra você estar trabalhando lá. Não pra você estar usando o telefone. Pra coisas pessoais. Sabe o que eu quero dizer com isso? Honra o teu local de trabalho. Honra. E eu honrei muito as empresas que eu trabalhei. Mas essa em específico, os 3 últimos anos, até eu me desligar e vir entrar na empresa, né, que era do Jason, do meu esposo, e eu não me sentia pertencente desse lugar, né, da empresa de câmbio, eu não me sentia parte. Mas, mulher, honra o local que Deus te colocou para trabalhar. Honra, tá? Honra. Por quê? Porque o teu patrão, ele te contrata, ou a empresa te contrata pelo teu conhecimento, pela tua habilidade, mas nós somos demitidos pelos nossos comportamentos. Guarda isso no teu coração. Nós somos contratados pela nossa habilidade, por aquilo que a gente sabe fazer, e a gente é demitido pelo comportamento. Tá bom? Exceto se é um corte de custo, que a empresa tem que mandar vários profissionais embora. A empresa está fechando, reduzindo o custo, ela não quer mandar o profissional embora, e ela manda. Tá? E ainda assim, nessa leva, vai os que se comportam mal. Eles tentam salvar quem tem um comportamento, né, adequado dentro da empresa. Você entende o que eu tô falando? Consegue entender? Deixa eu ver os comentários aqui. Sua linda. Ai, gente, quanto comentário lindo. E como que veio ressignificadas? Então, nós somos líderes do Casados para Sempre durante alguns anos. Desde 2018, que a gente começou no ministério, até o ano passado, em 2024. Eu quero agradecer a Cris, que foi minha guardiã, que está aqui, que foi ela que falou, fala do teu testemunho. Eu sei que eu resumi muita coisa eu não abri para resguardar pessoas também, mas eu acredito que o que eu trouxe aqui foi para tocar a vida de alguém. E o Casados para Sempre é um projeto que cada vez que eu falo me emociona, porque é o que curou o meu casamento. Tem muita gente que fala mal, mas no fundo, se a gente for conversar com essa pessoa que fala mal, ela tá magoada com pessoas, então nada vai servir para ela. Eu respeito isso também, até que ela se encontre, que ela veja, né? Eu sou muito grata pela vida dos nossos pastores, pelas pessoas que nos acolheram lá atrás, que foi o pastor Emerson e a pastora Janine. Foram
pessoas incríveis olharam na gente um potencial tão grande, acolheram a gente em amor. Eu sou muito grata pelo apóstolo Casas e pela pastorale, que são os pais, né, digamos assim, da comunidade evangélica Novo Amanhecer, que é onde eu frequento hoje, que é a Sena. E ali tem tantos cursos, escola de Esther, sacerdócio, origem, remissão, paz para toda a vida, né? O próprio Casados para Sempre, o Flechas, que é para adolescentes, sabe? Eu sou tão grata pela vida deles. Eu sou tão grata pela vida dos meus pastores, que é a pastora Elisandra e o pastor Edson, que impulsionam a gente, que decretam sobre a vida da gente palavras, sabe? Só Deus para recompensar eles. E eu sou muito grata pelas pessoas que eu caminho. Mas esse ano, aliás, esse ano a gente não ministra mais, né? O Casados para Sempre. Então a gente ministra retiros, enfim, eu e o Jason. Mas o que eu quero dizer para vocês? Que quando Deus estabelece algo na tua vida, quando tem uma palavra, esses dias eu falei com uma tia minha, que eu morei na casa dela um tempo, lá da adolescência, né? Acabei passando por isso, né? E ela disse assim, eu tenho tanto orgulho de ti, eu vejo as lives. E eu lembro que quando eu tinha uns 10, 12 anos, eu fui passar um fim de semana na casa dela, e ela disse, traz uma roupinha aqui, pra gente ir no casamento. E eu lembro de um moço. Ele disse assim, Deus vai te usar tanto, tanto. Só que por um tempo na minha vida, tudo que eu queria era morrer, sabe? Várias vezes eu tentei tirar a minha própria vida. Só que se tu tá nesse lugar, mulher, é possível tu sair dele. Só olha pra promessa de Deus na tua vida, porque eu sei que tem. Eu sei que tem, eu não sou a única. E eu lembro de ele falar assim, Deus te ama tanto, mas tem algo tão lindo. Tem algo tão lindo, tão lindo, tão lindo. E hoje eu consigo lembrar de todas as vezes que Deus falou comigo nos dias mais difíceis. Tem algo tão lindo, tão lindo, tão lindo. E hoje eu consigo ver com muita clareza. Cada vez que eu tive algo que impactou a minha vida de forma negativa, era só o mundo espiritual tentando impedir o propósito. Era só o espiritual tentando parar o propósito. Era só o espiritual negativo, né? Você lembra de ontem do nosso desenho? Deixa eu ver se tá aqui. Porque quem tá na live hoje pela primeira vez... Aqui, ó. Olha aqui, ó. Então, toda vez que algo vem pra parar a gente, aqui tá o espiritual negativo em cima, né? E aqui tá o campo que a gente tá vivendo. Toda vez que vem algo pra parar a gente, pra fazer a gente desistir, sabe? Toda vez que vem, é só aqui que a gente tá sendo atacado, aqui em cima, ó. A Thaís, sim, a Thaís e o Lucas, né? Meu Deus. Agora já tem uma filhinha. Aliás, a gente dizia que tinha uma cegonha em cima do telhado do curso. Todos casados. Tinha um casal que saía grávido de lá. Que legal, que legal. Obrigada, Thaís, por você estar aqui. Deixa eu ver os comentários aqui. Cris, eu amo, é maravilhoso caminhada contigo. Obrigada, Jace, que orgulho de você, que testemunho lindo. Que legal, a Neuza, que testemunho. Obrigada, meninas da Alva. Obrigada, tá? Obrigada pelo carinho. Mas o que eu quero dizer pra vocês aqui? Que os sonhos de Deus, eles são muito maiores. E esse ano, eu sentia que algo ardia, assim, no meu coração. E eu falava pro meu marido assim, eu falei, olha, eu não tô, sabe? O que eu tô fazendo não tá me preenchendo, tem alguma coisa. E ele falou, mas por que tu não se sente nesse lugar? Eu falei, eu não sei, mas vamos lá. No mês de abril, teve um psicólogo que não resistiu às dores e sofrimentos. E aquilo me impactou demais quando eu vi a notícia. E eu falei, Deus, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar essas mulheres. Esse povo, preciso fazer alguma coisa. Então eu criei uma jornada bem curtinha, peguei o telefone, coloquei num tripé e fui. E naquele dia eu mandei mensagem pra pastora Eli e ela disse, o Jason já sabe? Eu falei, já, então tu tá abençoada. Eu te abençoo, ela falou. E eu comecei a gravar. Eu gravei uma semana, áudios curtinhos, de meditação, assim,
Pra sair do lugar de ansiedade, de medo, de dor. E uns vídeos explicando. E aí, falei, uau. E aí tinha lá 20 mulheres, 30 mulheres. E veio 40 mulheres. E aí eu falei, beleza. E um dia eu cheguei do trabalho. A gente tinha saído pra almoçar, na verdade. Eu cheguei aqui no trabalho. Aí eu falei, olha, tem algo assim que eu vou sentar e vou escrever. E sentei e escrevi. Mandei pra minha guardiã, pra Lari. Falei, olha, dá uma olhada nisso aqui. Daí ela falou, você escreveu isso tudo nesse tempo que a gente tá conversando? Eu falei, é. Daí ela disse, meu Deus, amiga, que lindo. Vou te dar uma sugestão aqui, aqui, aqui. Ótimo. Guardei aquilo ali. Passou uns 2 meses. Fui atender uma pessoa que me pediu ajuda emocional. Ela não me pediu dinheiro. E quando ela falava, o Espírito Santo disse assim, sabe aquela jornada que tá lá na gaveta parada, aquela? Foi eu que te dei. Ela é a semente nessa família. Eles são um solo fértil. Cobra R$97. E todo o valor tu reverte para eles. Falei, meu Deus, eu não posso misturar as coisas. Mas quando acabou a conversa com ela, eu disse, olha, eu vou falar com meu marido e eu te ligo à tarde, pode ser? Pode. Assim a gente fez. Eu acho que em 3 dias a gente levantou lá um valor e 41 mulheres participaram da primeira jornada paga. Só que deixa eu te falar uma coisa, que é agora para encerrar. Obrigada, Espírito Santo. Tudo que chega até a tua mão, tudo que chega na tua mão, tem algo para você curar também. Porque Deus nunca vem para uma pessoa, Deus vem para um povo. Todas as pessoas que chegarem até você, elas estão curando algo em você e você curando nelas. Então para de reclamar. Para de reclamar por aquilo que chega até na tua mão. Ou para de falar, meu Deus, a pessoa não quer nada com a vida. Todos nós somos um pedacinho de Deus. Partimos de Deus. Foi Deus quem nos criou. E quando a gente começa a olhar com os olhos de Deus, a gente não consegue ver no outro uma pessoa má. Má ou mal é o que está operando dentro da vida daquela pessoa. Consegue entender? Consegue entender? Ah, Sibeli, mas todo mundo nasce no pecado. Sim, porque é por meio dele que a gente vem aqui, né? O ato do pecado do Éden. Eu entendo. Mas se foi Deus que nos criou, tem um plano maior para a vida de cada um de nós. Tem um plano para a pessoa que está voando, desfrutando, mas tem um plano para a pessoa que está lá embaixo, na primeira, na base, sabe? Aquela que só pensa em sobreviver, tem um plano lindo na vida dela também. E quando essa pessoa chega, né, para falar das emoções, eu falei, não, mas não é só isso, tem que ter alguma coisa a mais. Me fala, o que de verdade está acontecendo? E aí ela abriu a situação. E quando eu fui parar para analisar, a dificuldade financeira que a menina tinha era a minha dificuldade. Olhando de um outro ponto de vista, eu também tinha a mesma dificuldade. Eu tinha dificuldade de cobrar um atendimento. Eu não me sentia merecedora, sabe? Então, por isso eu criei a comunidade, porque eu venci uma crença. Eu não conseguia cobrar nada. Nada. Eu não conseguia dar valor, porque eu não me valorizava. Todo mundo tem um trabalho. Não é assim? Esses dias eu até ouvi um senhor que veio aqui, que eu tava conversando com ele, ele disse assim, o que tu ganha? Ficar todo esse tempo me ensinando tudo isso que tu me ensina? Porque eu já tô 40 minutos aqui. Eu disse, o meu casamento foi restaurado. Eu só tô devolvendo pra Deus. Mas eu já aprendi a cobrar outras coisas. Ó, eu tenho uma comunidade, se quiser trazer tua mulher pra cá. Eu fiz um valor acessível. E esse valor é menos que uma pizza por mês. Pra tu tá aprendendo, pra tu tá limpando coisa. É menos, é tão pequeno. Entende? Mas eu aprendi a cobrar. Essa família veio pra me curar. Eles não têm noção do que eles fizeram por mim. Então tudo que chega até você, vem pra te curar. Vem pra te curar. Você entende? Entende? Deus não dispensa nada
Nada. Ele está o tempo inteiro trazendo sinais, mostrando para você. Para mim e para você. Tá? Então eu falei, Deus, eis-me aqui. As minhas guardiãs, a Lari, a Deila, a Cris e a Kathleen, desse ano, eu as convidei lá em janeiro. Elas fizeram parte desse processo. Elas foram muito importantes. Tenha guardiãs contigo. Peça a Deus que te direcione mulheres para caminhar contigo. Por que 4, Cibele? Uma para cada área. Área profissional, área pessoal, área de cuidado com o corpo, sabe? Área de finanças. Tenha pessoas para caminhar contigo, que estão intercedendo por você. E para finalizar, eu quero muito agradecer a Deus pela oportunidade de estar vivendo todas as profecias que eu já ouvi. Todas. Eu quero agradecer muito ao meu marido, que é o meu maior incentivador. E ao meu filho, que todos os dias tem me ensinado a ser uma mãe melhor. E se eu sou uma mãe melhor, eu sou uma filha melhor para minha mãe e para o meu pai. Então agradeça às pessoas que estão à tua volta. Ontem a Cris compartilhou algo comigo e eu vibrei tanto. Vibre pelas conquistas das pessoas à tua volta. Vibre. Cada coisa que alguém conquista, vibra. Torce. Porque tudo que tu tá vendo no outro é o que tu tá devolvendo pra ti. Se os teus olhos não conseguem ver beleza nas pessoas, o problema não é as pessoas, o problema tá dentro de você. Dor, trauma, angústia, medo, sofrimento, insegurança, raiva. Entende? Vibra, conquista. E abre o teu coração pro eis-me aqui. Cuida do templo do Espírito Santo que Ele te deu. Cuida. Com amor, com zelo, cuida. Eu lembro que o ano passado, pra gente encerrar, que já tô uma hora aqui. Eu lembro que o ano passado, eu liguei pra mãe daquele moço que eu falei pra vocês lá, né? Que eu queria me casar. E eu pedi perdão pra ela. Falei, senhora, me perdoa. Hoje eu sou mãe e eu faria exatamente o que a senhora fez para proteger o meu filho. Ore a Deus para pedir perdão para as pessoas que passaram na tua vida e que fizeram algo para fazer você mudar de estação e você não entendeu. Agradeça essas pessoas. Faça caminhos de volta com entendimento. Já fiz caminho de volta com a minha sogra tanto tempo atrás, talvez uns 5, 6 anos. Sabe? Faça caminho de volta. Fiz caminho de volta com meu pai, com a minha mãe. Sabe? Só que teve um caminho de volta que eu não tive a oportunidade de fazer. Porque a pessoa morreu. Não espere que alguém morra. Eu nunca mais vou poder olhar nos olhos dela e dizer me perdoa. Eu tive tempo e eu não o fiz. Por orgulho, por birra. Mas quando ela estava no leito de morte, eu falei, tem como mandar um áudio, colocar para ela ouvir? Ela foi muito importante na minha vida. Mas eu, no momento de orgulho, não tive a sensibilidade de perceber a fase que ela estava vivendo. Não espere as pessoas partirem daqui para você pedir perdão. Para arrancar de você esse veneno que corrói até os ossos. Viva Deus, desfrute Deus, ame Deus, porque foi Ele que te trouxe aqui. Ah, Sibeli, eu não acredito. Tá bom, eu te respeito, porque um dia eu também não acreditei. Mas depois que a gente decide que é o nosso último dia no deserto. Lembra que eu comecei com a foto hoje? Último dia no deserto.
Qual é a área da tua vida que vai ser o último dia do deserto? Talvez seja cuidar do teu corpo. Talvez seja um tempo com teu filho, com a tua filha. Talvez seja um tempo com teu marido. Talvez seja um tempo com teus pais. Talvez seja um tempo com teu vizinho. Talvez seja um tempo no teu trabalho. Qual é o teu último dia no deserto? Qual é? Decide. Decide. Naquele momento aqui, esse aqui, ó, foi o último dia do deserto do nosso casamento. Foi difícil demais esse dia. Muito difícil, muito difícil. Muito, 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 muito. Mas a gente venceu. Hoje eu e o Andrade, a gente tem um projeto chamado Casal na Mesma Empresa. E é lindo. E um dia eu vou chamar ele aqui pra gente fazer uma live junto, pra gente falar sobre isso. Gratidão pela tua vida. Gratidão por essa oportunidade, pelo teu tempo. E desfrute Deus. Diga o eis-me aqui. Tá bom? Um beijo no teu coração. Me perdoa, essa live eu vou deixar aberta, nem vou fechar, porque é o meu testemunho, ele vai ficar lá no YouTube, pra quem quiser assistir. Se fez sentido na tua vida a minha história, encaminha pra alguém, compartilha com alguém. Tá bom? E Provérbios 23:7. Assim como eu creio no teu coração, assim tu é. Então, se hoje tu crê no teu coração que tu é filha amada do Criador, assim tu é. Tá bom? Um beijo. Fique com Deus. Eu amei, eu vou ficar lendo aqui os recadinhos. Gratidão, gratidão, gratidão. Tá? Vocês são lindas. Meu Deus, que orgulho. E que Deus abençoe o teu dia. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família. Eu já vou aproveitar para fazer o vídeo sobre a comunidade e colocar lá para vocês, tá bom? Um beijo no teu coração.